Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante. E para a NICE, o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações, no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este NICE Webcast, que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. E antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o Minuto NICE. Informação que precisamos saber. Apesar de apenas 1 em cada 5 empregadas em TIC ser mulher, a média nacional é superior à média verificada na Europa dos 27. As tecnologias da informação e comunicação, imprescindíveis em todos os setores da vida, são um setor onde as mulheres estão subrepresentadas. A digitalização e as tecnologias de informação e comunicação estão não só a moldar o mundo em que vivemos, como estão também a moldar o nosso futuro. Um dos desafios nesta área relaciona-se com o gap entre mulheres e homens, tanto a nível educacional como no mercado de trabalho, o que na prática se traduz em lacunas na inovação e no futuro de toda a economia digital e do conhecimento. A nossa convidada de hoje está atualmente num período sabático e focada em aprofundar as áreas da Web3 e da saúde, saúde digital, saúde da mulher e da longevidade. É cofundadora e ativista da Portuguese Women in Tech, uma comunidade focada em atrair mais mulheres para a tecnologia e em apoiar aquelas que já trabalham nesta área. É também a fundadora da Women.Business, uma empresa social centrada na criação de mais oportunidades para empresas que são propriedade de mulheres e lideradas por mulheres. É conselheira estratégica do Centro de Mercados da Universidade George Mason e membro não executivo do Conselho de Administração da Almedina, uma editora histórica portuguesa. É aluna do programa de estudos de graduação da Universidade Singularity, da Think School of Creative Leadership e da Marshall Memorial Fellow do German Marshall Fund. É também fundadora do Global Shapers Lisbon Hub do Fórum Económico Mundial. É uma leitora compulsiva e gosta de conversas profundas e intelectuais. Tem experiência em inovação, empreendedorismo, estratégia, transferência de tecnologia, diversidade e inclusão, construção de comunidades e inovação social. É a nossa convidada de hoje, a Inês Santos Silva. Olá, muito boa tarde. Tenho todo o gosto em estar aqui presente. Muito obrigada por teres aceitado este convite com toda a disponibilidade e começávamos logo diretas ao assunto. Inês, em que momento sentiste na tua vida e no teu percurso profissional que ser mulher fez ou faz a diferença? Uma pergunta não é muito fácil de responder, não é? Porque eu acho que no nosso dia-a-dia, não é? Nós, quer ao nível de desafios, quer ao nível de oportunidades, o género obviamente está presente, muitas vezes na forma como o outro reage a nós, ou muitas vezes nas oportunidades que temos, mas acho que muitas vezes nós não damos conta de algumas situações. Obviamente que eu sei que, por ser mulher, fui convidada para estar em eventos e iniciativas, porque eu preenchia uma cota, não é? E, portanto, isso aí, obviamente, são coisas que acontecem e o que eu tenho que fazer é aproveitar o mais possível essa oportunidade. Também como mulher já estive em situações em que ou desvalorizaram o trabalho que fiz, desvalorizaram a minha presença em determinado tipo de reunião por causa das questões de género, não é? Portanto, às vezes é difícil nós identificarmos, mas obviamente ambas as coisas positivas e negativas já me aconteceram.
Portanto, continua a ser uma realidade, embora às vezes exista aqui uma tendência, não sei se concordas comigo ou não, a considerar que isso já não é assunto atualmente, como se efetivamente o género já não tivesse peso qualquer nenhum naquilo que nós fazemos e nas oportunidades que temos. Eu acho que esse pensamento é perigoso, na realidade, não é? Porque o que acontece é nós, ao pensarmos isso, há dois tipos de pensamento. Esse de já está tudo resolvido e, portanto, nada, não precisamos fazer mais. E depois há o pensamento de que, com o tempo, tudo se resolve. E a verdade é que isso, nenhuma nem outra são verdade, não é? O que nós sabemos é que, e há muitos estudos que mostram que, claramente, no mercado de trabalho, ao nível da criação dos seus próprios negócios, as mulheres estão numa posição mais complicada, mais desafiante, e também e ao nível societal também, não é? Muitas vezes nós todos, homens e mulheres, temos estereótipos de género que muitas vezes têm que ser combatidos, não é? E, portanto, não estamos num momento de igualdade, inclusivamente de acordo com o World Economic Forum, faltam mais de 100 anos para realmente conseguirmos essa igualdade. Também de acordo com o World Economic Forum, o Covid veio atrasar em uma geração esse processo e, portanto, claramente as mulheres foram as mais prejudicadas pela questão da pandemia e, portanto, há muito, muito para fazer nas mais diversas áreas e estamos muito longe de realmente termos essa igualdade. Inês, o empreendedorismo faz parte da tua vida desde muito cedo. Fala-nos um pouco desse interesse, como é que surge o interesse do empreendedorismo na tua vida e como é que tem sido a tua jornada até agora? É verdade, o empreendedorismo acabou por surgir muito cedo, mas eu não acho que tivesse, ou seja, quando estava a crescer, não é, que fosse claro que eu um dia ia me tornar empreendedora, não é? Há aquelas pessoas muitas vezes que se contam a história, com 10 anos já tinha a sua banquinha de limonada, com 16 já vendia não sei o quê, não é todo o meu caso. Eu achava que um dia ia trabalhar para uma grande empresa, provavelmente na área das finanças, e achei que era isso que me ia acontecer. E a verdade é que a experiência da faculdade e também muitas vezes o estar no sítio certo à hora certa, portanto muita sorte nesse aspecto, levou-me a, muito cedo, isto em 2010, 2011, me apaixonar por uma área que estava a surgir, em Portugal mais, mas no mundo em geral, ao nível do empreendedorismo tecnológico, não é? De começarmos realmente a criar projetos com tecnologia escaláveis e que fossem globais desde o primeiro dia. E isso levou-me, numa fase inicial, a criar um projeto, que é o Startup Pirate, que ajudava empreendedores. Nós estávamos a pedir às pessoas para serem empreendedoras, até numa altura de grande crise, 35% de taxa de desemprego jovem, estávamos a dizer às pessoas, vocês têm que empreender, vocês têm que criar o seu próprio posto de trabalho, mas não estávamos a dizer às pessoas como é que haviam de fazer isso. E o que nós quisemos fazer foi mostrar exatamente isso, usando pessoas com mais experiência, que já tinham passado pelo processo, perceber como é que podíamos inspirar a próxima geração de empreendedores, que hoje em dia são os empreendedores que criaram os unicórnios portugueses, não é? Em 2010, 2011, 2012, estavam todos a tentar descobrir como é que se criavam empresas tecnológicas, como é que se davam esses primeiros passos. Eu tive a sorte de me cruzar com alguns deles logo no início e, portanto, esta minha paixão pelo empreendedorismo nasce aí e nasce de uma vontade de eu própria fazer acontecer, não é? Eu ter ideias, criar os meus próprios projetos, reunir equipas e ir atrás dos meus objetivos. Inês, e durante esse percurso tu acompanhaste, claro, homens e mulheres, não é? Ambos os géneros são empreendedores, certamente. Notaste alguma diferença e tens notado alguma diferença desde 2010, como referias até hoje, em termos do género na área do empreendedorismo, naquilo que é o empreendedorismo em Portugal? Assim, a verdade é que eu acho que infelizmente não se notam grandes diferenças, não é? Eu gostava de... quando eu em 2010 comecei, e eu rapidamente também me envolvi em iniciativas de mais mulheres em tecnologia, foi porque eu olhava à minha volta e via muito poucas mulheres, não é? Havia muito poucas mulheres a criar os negócios. Felizmente temos, por exemplo, uma Cristina Fonseca, não é? Que criou a Talkdesk, que é incrível e, portanto, uma inspiração para outras. Mas não temos muito mais exemplos. Temos mais alguns, mas não temos assim tantos como gostaríamos. Infelizmente, passados mais de 10 anos, a verdade é que os exemplos continuam a ser muito poucos. E, portanto, as mulheres empreendedoras estão tão bem preparadas como os homens empreendedores, criam empresas tão interessantes como os homens empreendedores, mas estão em muito menor número. E esse é um problema da altura e é um problema de hoje em dia também. E o que é que estará na origem desta diferença que subsiste, apesar de tudo e apesar de tantos programas que tentam até alavancar o empreendedorismo feminino? Na tua opinião e daquilo que tens acompanhado, onde é que está a origem desta desigualdade? Eu acho que a origem está na nossa forma de educar jovens, rapazes e raparigas, não é? Nós, nos rapazes, normalmente
ou seja, valorizamos a confiança e a tomada de risco, não é? De realmente arriscar. Nas raparigas nós não valorizamos isso, pelo contrário, dizemos não, é melhor não arriscar, é melhor não fazer, é melhor ter cuidado, responsabilidade, tomar conta do outro, etc. E, portanto, nós muitas vezes, sem nos darmos conta, desde a barriga das nossas mães, somos influenciados de uma forma muito diferente, rapazes e raparigas, não é? E isso tem logo muita diferença. Eu acho que esses dois fatores de confiança e de formas de olhar para o risco, no caso das mulheres, claramente mais aversão ao risco, nos casos dos homens, mais voltados para realmente tomarem risco, eu acho que faz toda a diferença. E aí eu acho que começa aí. Obviamente que há outros fatores, não é? Há muitos estudos que mostram que, devido aos nossos enviesamentos inconscientes, quando nós vemos um empreendedor ou uma empreendedora, a forma como nós reagimos é diferente, fazemos perguntas diferentes, preocupamos-nos com coisas diferentes e depois leva a mais investimento nos homens e menos investimento em mulheres. E, portanto, isso também é um fator, obviamente. Mas eu acho que o fator mais profundo é claramente, desde pequeninos nós somos educados de forma diferente. E faz com que nós mulheres não sejamos educadas para tomar tanto risco como os homens. Mas pronto, mas felizmente temos visto mulheres empreendedoras e acho que no futuro vamos ver cada vez mais. Tu falaste de algo muito importante, os enviesamentos inconscientes. Talvez uma das estratégias também para alterar esta realidade seja tornar esses enviesamentos mais conscientes, porque aí, se calhar, todos nós, homens e mulheres, mulheres e homens, estaremos dispostos a enfrentá-los, a considerá-los e a tentar alterá-los. É também aquilo que é feito em muitas das comunidades que pretendem promover o empreendedorismo no feminino, é em muitas circunstâncias trazer estes enviesamentos para um nível de consciência maior. É também este um dos objetivos das comunidades nas quais tu te envolves, que estão relacionadas com o empreendedorismo feminino? Eu não diria que é necessariamente um objetivo, mas é algo que nós temos vindo a trabalhar. Nós temos vindo a trabalhar com empresas e outras organizações para tornar visível o invisível, não é? Visíveis estes enviesamentos inconscientes que todos nós temos, homens e mulheres. Temos não só relativamente ao género, mas temos relativamente às etnias, à orientação sexual, à altura, à idade, a uma série de coisas, não é? Portanto, ainda recentemente eu vi um estudo que era os CEOs, fizeram um estudo na Suécia em que os CEOs eram pessoas mais altas, ou seja, eram claramente pessoas que estavam, em termos de altura, estavam acima da média do país. Portanto, basicamente, nós valorizamos numa sociedade quem é mais alto, não é? E isso é inconsciente. Tenho a certeza que ninguém entra numa entrevista de emprego a pensar, esta pessoa é mesmo alta, olha, vamos já contratá-la, não é? Inconsciente, não é? E, portanto, eu trago estes exemplos porque muitas vezes acham que, mas isto é só relativamente ao género. Não. Há enviesamentos relativamente a tudo, todos nós os temos, mas ao torná-los invisíveis podemos combatê-los. E quando eu digo que todos nós os temos, eu própria muitas vezes dou conta de ter pensamentos estereotipados sobre colegas, não é? Pares, mulheres empreendedoras, mulheres que passam ou seja, com o qual eu tenho a oportunidade de trabalhar ou conhecer, etc. Eu próprio tenho esses enviesamentos. O que eu faço hoje em dia é tomar consciência deles e pensar, ok, claramente há alguma coisa aqui que não está bem, porquê é que eu estou a pensar assim? E, portanto, imediatamente mudar a minha forma de estar. Mas, obviamente, há sítios em que isso é mais grave. Por exemplo, num processo de recrutamento, não é? Se nós não dermos conta nos enviesamentos inconscientes, o que vamos fazer é contratar sempre pessoas iguais a nós. Se nós não dermos conta dos enviesamentos inconscientes, o que vamos fazer é promover sempre pessoas iguais a nós. E, portanto, acho que isso é extremamente importante. Não tem sido necessariamente o nosso maior foco, mas é algo que nós vamos fazendo, algumas iniciativas para chamar a atenção. E eu adoro ler sobre o tema, porque realmente aprende-se sempre muito sobre tornarmos visível estes enviesamentos que todos nós temos. Essa será também a forma de educarmos a sociedade de uma forma diferente, passa a redundância. Ou seja, tu identificaste não só, claro, a questão do género, mas um outro conjunto enorme de enviesamentos possíveis e que, de alguma forma, influenciam a forma como olhamos para a sociedade. Nós precisamos mesmo de educar cada vez mais para a inclusão e para a diversidade como um todo, e talvez a escola tenha que ser também responsável por esta reeducação e educação. Achas que realmente tem que começar na escola e que nós temos que alargar o espectro daquilo que consideramos como a origem da desigualdade, porque talvez em algumas circunstâncias nós acabemos por nos focar em uma ou duas características, quando a diversidade de características que geram a desigualdade é muito maior.
Claro. Sem dúvida, eu acho que a escola tem aqui um papel importante, acho que a sociedade como um todo tem um papel importante. Eu não quero desvalorizar os primeiros 5 anos de vida de uma criança, não é, que passa mais, obviamente está no infantário, mas passa mais tempo em casa, e os pais têm aqui um papel importantíssimo, não é? Eu acho que todos nós, quer como pais, quer como primos, quer como tios, ou o que seja, temos aqui um papel super, super importante em mudar este pensamento. Eu vou dar um exemplo, eu tenho muitas primas pequeninas, e eu dou-lhes sempre um livro que é Histórias de Adormecer para Meninas Rebeldes, que é basicamente contar a história de várias mulheres, desde a Angela Merkel até à Joana d'Arc, a história de várias mulheres e o que é que elas fizeram e o seu percurso. Porque eu acho que é importante estas meninas crescerem a perceber que há mulheres que realmente alcançaram. Porque se nós, por exemplo, pensarmos na escola, a história de Portugal é feita de homens. Há muito poucas mulheres, há muito poucas vezes as mulheres aparecem. Temos 2 rainhas, portanto, nem são muito relevantes na nossa história. As mulheres dos nossos reis, com a exceção da Rainha Santa Isabel, não aparecem. E depois, tipo, só para aí no século XX é que nós temos uma outra mulher com alguma relevância. E, portanto, obviamente que nós estamos a dizer às jovens, e é o mais importante, não é que estas mulheres muitas vezes não tenham existido, elas simplesmente não fazem parte da história. E, portanto, nós estamos a dizer às crianças, quando vão para a escola, que a história foi construída pelos homens. E isso tem impacto nas crianças. Eu recentemente vi um estudo que dizia que, enquanto que os homens não são necessariamente muito influenciados, e os rapazes mais pequenos, não é? Não são muito influenciados por percursos inspiradores de outros homens ou mulheres, as raparigas, as meninas, são muito influenciadas por esses percursos inspiradores. Portanto, quando lhes é mostrado alguém que já fez, que conseguiu fazer com esforço, com o seu trabalho, com o seu talento, elas sentem-se muito mais inspiradas. E eu posso dizer que durante a minha infância, um dos meus livros preferidos era a biografia da Marie Curie. Era um livro pequenino que eu tinha, que lia sempre que não tinha mais nada para ler. E, portanto, eu na altura acho que sabia o livro de cor. E me inspirou, porque estávamos a falar de uma mulher, uma área completamente diferente da minha, mas que foi a primeira pessoa no mundo a ganhar 2 prémios Nobel. E, portanto, me inspirou e acho que teve, obviamente, não sei quanta influência, mas claramente influenciou o meu percurso a partir daí. É muito interessante estes estudos que estavas a referir, da importância do exemplo, do modelo para as mulheres, porque talvez aí faça ainda mais sentido que estas comunidades existam, porque as comunidades de mulheres fundam-se muitas vezes ou alavancam-se através dos exemplos, daquilo que podemos chamar role models ou modelos. Este também é um dos papéis que tu atribuis às comunidades, que eu sei que também é uma área na qual tu tens particular interesse. Sem dúvida. Eu posso dizer que as comunidades, e uma específica que é Sandbox, mudou a minha vida. Eu lembro-me quando eu acabei a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Sandbox Network, na Suíça, e a verdade é que eu de repente fui exposta a um conjunto de pessoas, homens e mulheres, com perfis tão diferentes do meu, tão diferentes daquilo que eu conhecia, que me puxou para ser melhor, não é? Isso já tinha acontecido antes. Eu lembro quando estava na faculdade, eu trabalhei numa junior empresa durante o meu curso e havia um conjunto de raparigas, mulheres, na altura que estavam 1 ou 2 anos à frente de mim e que eram exatamente o que eu queria ser. Dinâmicas, boas alunas, estavam em estágios em bancos, faziam e aconteciam, e eu queria ser como elas. E foi o que eu queria ser como elas que me levou a realmente fazer o que elas faziam, né? A fazer os mesmos estágios, a ter as mesmas, a estudar e ser boa aluna. E depois, quando passei para a Sandbox, vi isso num nível maior, não é? Global. E o meu dia era passado a falar com pessoas interessantes de todo o mundo, com menos de 30 anos, e perceber o que é que elas tinham feito, como é que tinham feito. E isso inspirou-me imenso. Por isso é que, quando hoje lidero a Portuguese Women in Tech, para mim, obviamente, há uma componente de visibilidade, criação de oportunidades, de programas de mentoria, etc., que realmente criam aqui muito valor, mas também há uma componente muito, muito forte de comunidade, de ver pares, pessoas que estão a passar pelos mesmos desafios, ou já passaram e podem me ajudar, pessoas que têm desafios novos que eu nunca pensei e que se calhar eu também posso aportar algum valor e tentar ajudar, pessoas que me podem inspirar por aquilo que fazem, pelo percurso que têm. Eu acho que isso é super importante. Redes de pares, pessoas que nos possam inspirar e também nos possam puxar para a frente, não é? É sempre super importante. E também nos apoiem, não é? A rede também tem essa dimensão de apoio se algo, por acaso, se tivermos um percalço pelo caminho, não é? Eu vejo sempre a rede também como essa fonte de suporte que de alguma forma nos ampara se
se algo pelo caminho acontecer. Inês, fala-nos um bocadinho mais sobre a Women in Tech, a origem, o propósito, o trabalho que faz atualmente, os desafios futuros. Claro. Partilha um pouco connosco a Women in Tech. Sim, olha, então, a Portuguese Women in Tech nasceu em 2016, sendo que eu antes já tinha aqui um percurso de estar envolvida em várias organizações de mulheres em tecnologia, porque eu percebi a importância, não é? Acho que foi a fase inicial muito intuitivamente, depois, obviamente, com argumentos de se a tecnologia é a área de maior crescimento e maior potencial, as mulheres têm que estar presentes, não podem representar apenas 15% dos profissionais, têm que representar, no mínimo, 30% e já ser muito pessimista, idealmente 50%, já que nós representamos 50% do mundo. Portanto, em 2016, eu e a Liliana Castro decidimos lançar a Portuguese Women in Tech para dar visibilidade às mulheres em tecnologia. Rapidamente percebemos que queríamos fazer mais. Não é? Dar visibilidade é bom, mas não chega. Que queríamos criar programas de mentoria, programas de prémios para valorizar o trabalho desenvolvido por mulheres em tecnologia, criar também hackathons, eventos, networking, que realmente mobilizasse estas mulheres que já estavam a trabalhar em tecnologia e depois, numa lógica de médio e longo prazo, perceber como é que poderíamos atrair mais mulheres para a área. Vamos ir às escolas e mostrar estes exemplos. Aquilo que eu estava a dizer há pouco, não é? Os exemplos são tão importantes para nós mulheres, portanto, ir onde eles são mais precisos, não é? Ir às escolas, mostrar estes exemplos, inspirar as próximas gerações, dar informação, porque eu, obviamente, não acredito que todas as mulheres têm que se trabalhar em tecnologia, mas acredito que, hoje em dia, as decisões que são tomadas sobre o percurso profissional escolhido no décimo ano e depois 12º, essas decisões são feitas com muito pouca informação. Nós temos que dar mais informação sobre o que é isto destas novas áreas que estão a surgir, porque claramente quando nós vamos às escolas e perguntamos o que é isto de trabalhar em tecnologia, honestamente as pessoas não sabem, não é? Os rapazes e raparigas não sabem, para os rapazes é gaming e são jogos, para as raparigas é algo que elas não, é uma black box que está em algum lado, elas não querem saber. E acho que isso tem que mudar. Porque trabalhar em tecnologia é super desafiante, super enriquecedor. Temos a oportunidade de trabalhar com pessoas, às vezes, de todo o mundo, crescer, pessoal e profissionalmente. E, portanto, nós precisamos de mais mulheres em tecnologia. E é esse o trabalho que nós queremos fazer. Uma coisa que nos perguntam muitas vezes é mas e se elas não quiserem trabalhar em tecnologia? As mulheres em Portugal não gostam de matemática. Mas isso é mentira, porque Portugal é o país da OCDE com mais mulheres a estudar STEM, portanto, ciências, tecnologias, engenharias e matemáticas. Se fomos a qualquer curso de ciências em Portugal, tem muito mais mulheres do que homens. Nós temos poucas mulheres a trabalhar, a estudar tecnologia, porque acham que não é para elas. Porque a ideia que têm na cabeça de quem trabalha em tecnologia é do hacker, não é? O tipo é normalmente homem, de hoodie, a trabalhar pela noite dentro, a beber bebidas energéticas, etc. Portanto, isso não é de todo, e não traduz todo o que é isto de trabalhar em tecnologia, e nós queremos, através das nossas iniciativas, também ajudar a desmistificar isso. Trabalhar o agora com mulheres que já estão a trabalhar na área, dar-lhes mais apoio para elas continuarem a crescer e garantir que não saiam desta área, e depois trabalhar o futuro com idas às escolas, criação de conteúdo, para garantir que inspiramos as próximas gerações e também ajudamos-as a perceber o que é isto de trabalhar em tecnologia, que funções é que existem e o que é que elas podem fazer. Essa era a pergunta que eu ia fazer-te a seguir, tinha exatamente a ver com a capacidade que o setor das tecnologias tem de manter as mulheres a trabalhar neste setor. Tens alguma partilha para fazer em relação a essa questão? Porque atrair já é difícil, às vezes manter torna-se um desafio também. Existe alguma informação sobre essa capacidade? Sim. Eu não tenho dados para Portugal, tenho dados para os Estados Unidos e que existe uma porcentagem significativa de mulheres que saem da área tecnológica. Ou seja, saem porque não se sentem bem-vindas, saem porque não se sentem incluídas, não é? E por isso é que é tão importante. Não basta nós falarmos em diversidade, não é? A diversidade é compor os números. Ok, olha, temos 30% de mulheres em tecnologia na nossa empresa. Perfeito, ótimo. Mas depois o ponto seguinte é a inclusão. Garantir que elas estão incluídas, garantir que fazem parte da equipa e que não sentem que estão ali a mais, não é? E depois ainda há o belonging, não é? Realmente aquele espírito de pertença, de sentirmos que realmente é ali que queremos estar, é ali que devemos estar. E, portanto, é muito importante trabalharmos estes dois temas, porque, claramente, não tendo números para Portugal, eu conheço algumas mulheres que trabalharam em tecnologia que desistiram, sendo que eu vejo agora é o inverso. Muitas mulheres que passaram por percursos profissionais nas mais diversas áreas, desde a saúde à educação de infância, professores, etc., a fazer programas de requalificação e a ingressar na área tecnológica depois de 10 anos, por exemplo, a trabalhar numa outra área.
E isso é muito positivo, porque claramente estão a aproveitar as oportunidades do momento. E o conhecimento já adquirido também, não é? E talvez alguma segurança e confiança associadas a um percurso profissional que depois lhes permite ir atrás daquilo que gostam de fazer ou pelo menos arriscar, não é? De alguma forma também a experiência profissional corrige-nos esta aversão ao risco que por uma questão societal vamos tendo e talvez também por aí se perceba melhor quais são as oportunidades que existem neste setor. Inês, há uns meses lançaste também a Women.Business. Fala-nos um pouco deste projeto e de quais são os seus objetivos e o que é que tu prevês para o futuro desta tua nova área de trabalho? Claro. Então, se há poucas mulheres em tecnologia, também há muito poucas mulheres a criar negócios, não é? Em Portugal, os dados que eu tenho é que 32% das pequenas e médias empresas em Portugal são mulheres. Mas estamos a falar muitas vezes das mais pequenas, para aquilo que eu tenho visto, ou seja, empresas com 1, 2, 3 pessoas. Obviamente, há exceções, há grandes empresas lideradas por mulheres, criadas e lideradas por mulheres, mas o que nós temos visto é claramente uma tendência para serem empresas mais pequenas. E depois também, por um desafio que me foi lançado, percebi que, a nível mundial, 35% das PMEs são detidas por mulheres, mas apenas 1% das compras feitas pelas grandes empresas, a nível de bens e serviços, são feitas a empresas detidas por mulheres. Portanto, estamos a ver aqui um desequilíbrio muito grande, não é? Ou seja, se 35% das empresas são detidas por mulheres, porque é que apenas 1% das compras das grandes empresas, não é? Que estamos a falar que gastam bilhões de euros por ano na aquisição de bens e serviços, porque é que apenas 1% vai para empresas de mulheres? E, portanto, foi esse o desafio que eu tentei, ou que me coloquei, não é? Porque eu não sei quais são os dados em Portugal. Infelizmente, não acredito que sejam muito diferentes dos dados que eu estou aqui a falar, e para aquilo que tenho visto, não andarão muito longe. E, portanto, a questão é como é que nós podemos fazer com que as grandes empresas comprem mais a empresas detidas por mulheres. O que nós queremos é que estas empresas detidas por mulheres tenham uma oportunidade de apresentar propostas. Porque muitas vezes essa é a principal barreira. Não é depois a barreira de necessariamente competir com outras, porque a competição vai sempre existir e que ganhe quem melhor der resposta às solicitações das grandes empresas, mas o que nós queremos é que as empresas detidas por mulheres tenham a oportunidade de apresentar propostas. Nós temos visto que, por exemplo, em países como os Estados Unidos, Inglaterra também, a Holanda, há muitos bons exemplos destes, de empresas que estão claramente a lançar programas de diversidade e inclusão ao nível dos fornecedores e com muito bons resultados. A própria União Europeia está neste momento a trabalhar este tema e a tentar incentivar as organizações públicas a fazer este mesmo percurso. Este é um tema novo em Portugal, há tudo para fazer, mas eu acho que as possibilidades são muito interessantes. Portanto, há muito trabalho para fazer aí e tu decidiste que era uma boa área de trabalho, porque efetivamente voltamos à questão da visibilidade e das oportunidades e de ir atrás delas, e às vezes precisamos de alguém ou alguma estrutura que nos ajude efetivamente a abrir caminho e a conseguir alcançar os nossos objetivos. Desejamos-te um excelente trabalho, porque temos a certeza que é muito importante e que vai ser muito útil para as mulheres em Portugal e não só. Inês, tens também uma extensa experiência internacional em todas estas áreas, porque felizmente, e também fruto do teu trabalho e das oportunidades que te vão surgindo, tens tido a oportunidade de trabalhar com um conjunto de instituições internacionais e isso dar-te-á também uma visão internacional sobre todas estas temáticas. Que diferenças é que tens encontrado lá fora? Qual é que tu achas que vai ser o percurso que nós precisamos seguir aqui em Portugal? Que aprendizagens tens trazido para dentro do nosso país? No fundo, fala-nos um pouco desta tua experiência internacional. Sim, a minha experiência internacional é bastante variada. Ao nível da questão da diversidade e inclusão, que eu sinto, principalmente nos países anglo-saxónicos, é um nível de discurso e de discussão que nós não estamos ainda nem próximos. Como eu estava a dizer, há alguns desafios em Portugal, nomeadamente ao nível das compras públicas ou das grandes empresas, que é um tema completamente novo, não é? Quando eu falo com muitas grandes empresas, desconhecem sequer o problema e, portanto, há todo um caminho para fazer, enquanto noutros países há anos que esta situação já é trabalhada. E, portanto, o que eu sinto, acima de tudo, é uma diferença significativa ao nível da maturidade do discurso e da discussão que está a acontecer. Acho que Portugal já fez um caminho grande, não é? Há 10 anos atrás não se falaria de diversidade e inclusão, não é? Ou falaria-se em salas muito pequenas com pessoas que estavam um bocadinho mais atentas ao tema. Hoje em dia fala-se muito mais.
e isso é super importante, mas não basta falar, não é? E eu acho que nós temos visto cada vez mais as empresas interessadas a passar das palavras aos atos. Temos bons exemplos que são feitos. Nós, na Portuguese Women in Tech, vamos lançar agora um playbook que explica como é que as empresas podem ser mais diversas e inclusivas. Gravamos um conjunto de vídeos também com exemplos, experiências de empresas que estão a fazer esse percurso, mas há muito para fazer ainda, não é? E, portanto, é isso que nós teremos que fazer. A nível internacional, como estava a dizer, estas conversas são mais maduras e nós temos ainda um caminho para fazer até lá, mas acho que nós somos bons em catch-up, não é? De realmente ir atrás e chegar lá. Portanto, acho que nos próximos anos vão ser decisivos nestes temas. E qual é o papel dos homens neste caminho que estamos a fazer? Isto internacionalmente e nacionalmente. Nós, claro, focamos aqui muito no empoderamento feminino, na educação dos homens e das mulheres, mas será que nós também precisamos trabalhar aqui mais numa maior relação com os homens? Isso é um tema muito importante. Um dos vídeos favoritos e eu recomendo toda a gente a ver, é no YouTube, que tem a primeira mulher que correu uma maratona. Portanto, ela correu a maratona de Boston. E vocês, é uma coisa estranha, não é? Houve uma altura que as mulheres eram proibidas de correr maratonas. Ela para correr a maratona, ela inscreveu-se com o nome, com o inicial e com o apelido, portanto não sabiam se era homem ou mulher. E no dia da prova fez-se à estrada e lá começou a correr. A determinada altura aperceberam-se que era uma mulher e, portanto, o diretor de prova e os comissários quiseram expulsá-la da prova. E quando eles tentam expulsá-la da prova, não é? E fisicamente expulsá-la da prova, aparece um namorado dela que dá um encontrão ao comissário, ao diretor da prova que queria expulsar, e o homem desaparece e ela continua e acaba a maratona. E provou-se que as mulheres podiam correr maratonas, não é? Isto foi em 1960, não é tipo ao 60 e tal, não é assim tão longe quanto isso, não é? E, portanto, a verdade é que, sem ele, ela não tinha corrido, não é? Porque ela simplesmente ia ser colocada fora da prova. E isto eu acho que mostra a importância dos aliados, não é? Os homens têm que ser aliados, não só aliados, mas liderar também estes temas dentro das organizações, na sua vida pessoal e querer realmente que isto altere. Não, isto não pode ser uma luta só de mulheres, não é? Até porque o problema não é criado apenas pelas mulheres, não é? Portanto, isto tem que ser uma luta de todos. Temos todos que estar envolvidos para garantir esta tal diversidade e inclusão e acabarmos com a desigualdade de género. Mas só em conjunto é que realmente podemos resolver este tema. Portanto, não pode ser uma questão de género, tem que ser uma questão de diversidade na forma como nós a tentamos liderar. Ou seja, como tentamos liderar esta mudança, tem mesmo que envolver ambos os lados da barricada, que só assim realmente chegaremos a algum lado. Inês, para liderar a mudança, nós precisamos de homens e mulheres, mas a ideia agora é perceber qual é a tua visão sobre a liderança no feminino. Achas que existe uma liderança no feminino? Isto é só assim um tema de que se fala e que não é tão verdade assim? Qual é a tua visão sobre esta questão? Sim, é interessante porque eu tenho pensado um bocadinho sobre isso. A verdade é que quando nós fechamos os olhos e pensamos quem é que são os líderes, quem é que nos vem à cabeça? Normalmente são homens, não é? Porque é isso que nós estamos habituados a ver. Eu lembro-me que há uns anos atrás eu li o livro da Hillary Clinton, What Happened, né, que é sobre o que é que aconteceu para ela não ser eleita. E ela dizia uma coisa muito interessante, que ela dizia, eu contratei um conjunto de consultores que eles não sabiam aconselhar-me sobre o que era uma mulher líder. Eles não sabiam se eu devia falar alto ou se eu devia falar abaixo. Não sabia, simplesmente não havia histórico, não havia conhecimento sobre o que é isto de liderar como mulher. Obviamente nós temos visto alguns exemplos até recentes, não é? Jacinta Ardern da Nova Zelândia, não é? Como um bom exemplo de liderança no feminino. A própria Angela Merkel, não é? Agora já não é líder, mas teve foram quase 16 anos na liderança na Alemanha e com uma liderança muito solene, muito pouco carismática, mas ao mesmo tempo muito reliable, não é? Muito estável. Isso foi super importante também para a Europa. E, portanto, eu acho que nós não sabemos o que é isto de liderar como mulher. Nós precisamos de mais exemplos, de outras formas de o fazer. Acho que claramente esse é um desafio. Acho, no entanto, que há algumas coisas que são óbvias, não é? Acho que as mulheres lideram muitas vezes mais com empatia, porque é uma característica que nos é trabalhada. Eu não gosto dessa coisa, é inato. Não tenho a certeza, portanto, é-nos trabalhada desde muito cedo. Uma coisa que eu também vi, mas na minha experiência pessoal de trabalhar para mulheres líderes, a questão da pedagogia,
ou seja, muito mais pedagógicas na forma de trabalhar, e isso é uma coisa que eu também, que também vi. Posso ter... A minha amostra é pequena, não é? Portanto, pode ser uma sorte ou pode ser um acaso. Mas eu acho que isso parece-me que é uma característica. Eu acho que claramente há diferenças. A verdade é que no passado, por exemplo, se nós vimos a Margaret Thatcher, não é? Ela foi treinada para liderar como um homem, não é? E, portanto, é um desafio, não é? Portanto, eu acho que nós vamos precisar nos próximos anos de perceber, surgirem líderes, mulheres, com diferentes estilos, diferentes formas de abordar o tema, para percebermos o que é isto de liderar como uma mulher. E depois temos mais exemplos e podemos, na nossa diversidade, assumir papéis de liderança, não é? Que de alguma forma alimentam esta mudança e que vão permitindo que ela se torne cada vez mais comum e, portanto, numa sociedade cada vez mais igualitária. Inês, o que é que tu gostavas de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? Sim, eu gostava, se calhar, de ter tido... Eu tive muita sorte, não é? Porque acho que eu fui educada por mulheres muito fortes, rodeada por uma mãe, uma avó, tias, mulheres muito fortes que me ajudaram, ou seja, a definir também a minha forma de estar e a minha forma de ser na minha vida, na sociedade. E eu acho que isso foi super, super importante, não é? E, portanto, esse foi um tema importante. Mas, obviamente, eu gostava de ter percebido, se calhar, alguns destes temas. Ou seja, por exemplo, da importância de ler mais sobre exemplos de mulheres. Hoje em dia é muito mais comum vermos livros com exemplos de mulheres, mas, se calhar, eu gostava de ter passado mais tempo na minha infância a ler biografias de mulheres com percursos interessantes, para me inspirar ainda mais, não é? Eu acho que isso é um tema super, super importante. E também acho que outra questão é a questão da confiança, não é? Como é que trabalhar mais a confiança? Porque claramente nós mulheres, ao longo da nossa vida, às vezes perdemos a confiança, mas mesmo muito jovens, e portanto gostava de ter sido, se calhar, mais intencional na construção dessa confiança. Mas pronto, são coisas que agora não posso mudar, não é? Mas se calhar gostava de ter feito isso. Mas também que servem de aprendizagem, não é? E para orientar, às vezes, o trabalho que se faz com as jovens adultas ou as jovens adolescentes, no sentido de as preparar mais facilmente para aquilo que é a vida e os desafios que vão encontrar pelo caminho. Inês, vamos passar agora à segunda parte da nossa entrevista, o Nice Q&A. Inês, para uma leitura compulsiva, esta não vai ser uma pergunta fácil, mas qual é o livro da tua vida? Isso é a pergunta que eu mais detesto, porque é impossível para mim dizer qual é o livro da minha vida. O que eu acho é que os livros são importantes para nós em diferentes momentos, não é? Por exemplo, neste tema das mulheres em tecnologia e da desigualdade de género, um tema que foi muito importante, um livro que foi muito importante para mim, que está aqui atrás de mim, é o Invisible Woman. Portanto, é um livro de uma autora inglesa que fala sobre como é que muitas vezes as mulheres e o seu papel é invisível na nossa sociedade. E, portanto, é um livro que eu recomendo a toda a gente que leia, porque acho que acrescenta muito valor e nos ajuda a perceber melhor esse tema e também a perceber técnicas sobre como é que nós podemos trabalhar. Portanto, vou recomendar esse livro, mas é ingrato para mim responder a questão sobre um único livro que define a minha vida. E qual é a frase da tua vida? Boa pergunta. Acho que há uma frase que eu gosto muito, da Margaret Mead, que ela diz: nunca duvides do poder de um grupo, de um pequeno grupo de pessoas, ou nunca duvides do poder que um pequeno grupo de pessoas pode ter para mudar o mundo. Na realidade, é a única coisa que o faz. E eu acho que muitas vezes nós achamos que é o outro que tem que resolver por nós, é o Estado que tem que fazer, é a União Europeia que tem que fazer, nós não podemos ter aqui um papel. Mas, na realidade, eu acho que nós podemos. E acho que muitas vezes é pequenos grupos de pessoas que se juntam, muito comprometidos com uma determinada missão e que depois começam, de uma forma muito pequenina, a mudar o mundo. E isso acho que é super importante. Aí está mais uma vez reforçado o poder das comunidades. Exatamente. Inês, quem é a mulher da tua vida? Eu acho que é muito difícil responder a essa pergunta, não é? Como eu disse, eu fui educada e cresci por mulheres muito fortes. E são todas mulheres da minha vida e, portanto, acho que não vou salientar uma, mas tipo, desde a minha mãe, a minha avó, etc., têm sido muito importantes para mim daquilo que eu hoje sou. E qual é a tua característica mais empreendedora? Eu acho que sou muito curiosa. Curiosa por saber mais, curiosa por aprender, curiosa por perceber como é que as coisas funcionam,
curiosa por perceber como é que podemos fazer diferente ou como é que podemos fazer melhor. E isso é esta curiosidade que me tem levado a criar projetos e a trabalhar em temas que muitas vezes dos quais sei muito pouco, mas que por algum motivo sinto interesse e, portanto, depois começo a explorar. E qual é o teu sonho para um futuro próximo? Olha, eu gostava que no meu... se calhar isto não é próximo, infelizmente, mas gostava que no meu tempo de vida saísse um relatório a dizer acabou a desigualdade entre homens e mulheres, temos igualdade no mundo. Duvido que isso aconteça, confesso, mas gostava muito que acontecesse, não é? E, portanto, se nos próximos anos isso acontecer, será claramente um sonho. E qual é uma forma de empoderar as mulheres? Eu acho que... E eu acho que é isso que eu quero fazer com o Women.Business, não é? É ir além das palavras, ir além da mentoria, ir além das palmadinhas nas costas ou das discussões internas sobre o problema. Temos que criar negócio, gerar negócio para estes negócios detidos por mulheres. E, portanto, quero muito fazer isso, não é? Empreender ou empoderar mulheres através da criação de oportunidades de negócio concretas, reais, e que possam depois levar a crescimento de negócios, criação de emprego, e contribuir diretamente para a redução da desigualdade de género. E numa palavra, ser mulher é? Não sei a resposta a essa pergunta. Ser mulher é... Há uma frase da Hillary Clinton acho que foi uma conferência em Pequim relacionada com as Nações Unidas e os direitos da mulher, que ela dizia Women's rights are human rights. E eu acho que isso é muito importante, não é? Porque nós muitas vezes, nós mulheres somos humanos, não é? Somos humanos com as nossas fraquezas, com os nossos desafios, mas também com as nossas qualidades e oportunidades. E acho que, não tenho a dizer uma palavra, mas acho que nós temos que abraçar tudo. Não queremos ser super mulheres, porque isso é muito cansativo. Queremos simplesmente sermos valorizadas por aquilo que somos, por aquilo que oferecemos à sociedade. E a verdade é que é muito, não é? A sociedade portuguesa, internacional, desmoronava-se sem o trabalho, muitas vezes invisível, de mulheres que, sem recompensa, sem valorização, todos os dias garantem que a nossa sociedade continua a funcionar. E eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada, Inês, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela partilha, por tantos dados que tu deixaste aqui que nos fazem efetivamente pensar e que nos mostram que essa ideia que às vezes é generalizada na sociedade, que a igualdade de género já está garantida, é uma ideia que precisa de ser muito trabalhada ainda e que não pode sequer ser assumida. Caso contrário, vamos encostar-nos e deixar de trabalhar para aquilo que é um desiderato importante para o mundo, que é garantir efetivamente que as pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres e toda a diversidade associada, têm iguais direitos e, portanto, essa frase que acabaste de partilhar connosco é tão importante. Women's rights are human rights. E isto é a realidade e talvez seja o mais importante de toda esta área na qual trabalhamos, na qual trabalhas e que também tem, de alguma forma, sido aqui o teu ponto de partida para tantos negócios, tantas ideias, tanta procura de fazer a diferença individualmente e nas comunidades que tens gerido. Muito obrigada. Obrigada, eu. Hoje estivemos connosco Inês Santos Silva, que nos mostra que as comunidades poderão e fazem efetivamente a diferença nas nossas sociedades. Não nos podemos esquecer que, em muitas circunstâncias, nós precisamos de garantir que aquilo que é invisível se torna visível. Sejam os dados, seja o papel das mulheres, seja a forma como a desigualdade ainda não está garantida, sejam todos os nossos enviesamentos que temos e que temos que assumir, pois só quando eles se tornam visíveis nós conseguimos trabalhar para que eles sejam alteráveis e para que efetivamente tenhamos uma sociedade cada vez mais diversa e também mais inclusiva na tecnologia, nos negócios, nas ciências, em todas as áreas. Este é também o nosso propósito, garantir que cada vez mais mulheres têm mais visibilidade. É assim que trabalhamos para um futuro e para um mundo que garanta que todos nós temos as oportunidades que procuramos. No próximo episódio do Nice Webcast voltamos a encontrar-nos com mais uma mulher inspiradora. Até lá!